Pai do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3. Último livro da Bíblia, né? Livro das Revelações. Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler somente um versículo, que é o versículo de número 1. Apocalipse, capítulo 3, somente o primeiro verso. Todos acharam? É fácil, né, irmão? Sai lá no último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 1. Eu vou ler a versão que foi posta ali, para ficar mais fácil para a compreensão de todos. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de que está vivo, mas está morto. Podeis tomar teu assento. Senhor, muito obrigado nessa noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de entrar no templo, de louvar o teu nome, de te bendizer, Senhor. Como é bom te adorar, como é bom louvar a ti, Senhor. Como é bom ouvirmos testemunhos, como é bom, ó Deus, perceber que nós estamos em um ambiente onde o Senhor está presente. Senhor, como é bom poder parar esse tempo para ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco. Meu Deus, tira toda a agitação do nosso pensamento, tudo aquilo que nos impede de te ouvir. Espírito Santo, nesse momento eu me coloco à disposição de ti, Senhor. Me usa mais uma vez como instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar na mensagem, irmãos, gostaria de trazer uma informação para os irmãos, que hoje pela manhã eu falei à igreja. Na última reunião da Junta Diaconal, nós tomamos uma decisão importante com relação à nossa igreja. Nós já havíamos um tempo, falando em substituir hoje o nosso projetor por algo que esteja sendo utilizado nesse tempo, nesse momento. Então, nós começamos a fazer alguns orçamentos, dar o nome de tela mapeada, aquelas telas grandonas, que ficam acesas aqui atrás. E aí foi feito o orçamento, verificamos o valor, mas a igreja teria que fazer muita obra para poder colocar uma tela mapeada, que é o que hoje a maioria das igrejas utilizam. Quer dizer, algumas igrejas utilizam. E aí a gente partiu, então, para a segunda coisa, que seria um painel de LED. Seria mais fácil de instalar, mais rápido de instalar, não teria as obras que precisavam ser feitas. Só para os irmãos terem uma ideia, para a gente colocar uma tela mapeada, o púlpito tinha que ter 4 metros. Aqui acho que tem 2 metros, 3 metros e pouquinho. Nós teríamos que estender ele mais para frente. Então, teria que fazer muita coisa. Então, a gente decidiu colocar uma tela de LED. Então, nós já temos o orçamento. Essa semana, agora, nós vamos começar a chamar as empresas, que fizeram o orçamento, para agora vir no ambiente, fazer as medições e a gente já começar a fechar esse processo. A gente tem entendido, irmãos, que a gente, às vezes, precisa passar alguma coisa, imagem, vídeo, foto, algo que esteja interagindo mais com a igreja, e o nosso projetor ele não dá essa possibilidade. Primeiro que ele já passou o tempo, a nossa tela é muito pequena, então a gente está vindo para um novo momento, algo diferente que está sendo usado hoje nas igrejas. Então, nós decidimos pela tela de LED, possivelmente em maio ou junho, nós já estejamos com ela aqui na parede, em nome de Jesus. Amém, irmão? Não é barato, mas ore por esse propósito, contribui, que Deus nos dará a condição de fazer. Eu me lembro que nós começamos esse processo de investimento na igreja, nós não tínhamos recursos como nós não temos hoje, mas hoje as cadeiras estão aí, já trocamos as máquinas de ar-condicionado, só as cadeiras com as máquinas foi R$150 mil que nós investimos na igreja, Deus enviou o recurso, já está aí, e graças a Deus. Então, agora a gente vai para o segundo passo, porque a gente não pode parar.
de caminhar dentro dos alvos da nossa igreja. Amém? Uma outra informação, como os anúncios agora são em vídeo, é que na quarta-feira agora, quem costuma vir os cultos de quarta-feira, nós vamos iniciar uma nova campanha. O nome da campanha é Vencendo Gigante. Nós caminharemos 9 mensagens tratando sobre esse assunto, falando sobre como vencer alguns gigantes que se levantam em nossa vida. Então, quarta-feira agora, a gente dá início a essa campanha tratando sobre esse tema. Os irmãos devem ter notado que eu li somente o verso 1 do capítulo de número 3. Não quero tratar especificamente da igreja de Sardes, mas eu quero trazer uma palavra baseado numa observação do próprio Cristo referente a essa igreja. Mas eu gostaria de propor, irmãos, a minha introdução da seguinte forma. A gente tem observado, e aliás é um fato muito nítido, que hoje as pessoas, de uma forma indireta, elas têm se tornado mais voltado para a tela. Hoje, o uso da tela é algo que a maioria das pessoas hoje utiliza. As pessoas hoje estão fazendo a sua rede social. Às vezes eu entro na rede social e aí eu vejo pessoas que a gente nem imaginava estar lá, já tem hoje um Instagram, estão fazendo lá os seus canais e caminhando lá fazendo seus canais. Um dia eu cheguei na casa da minha mãe tem 83 anos, e ela tinha um telefonezinho comum, igual todo mundo utiliza, aquele telefonezinho que abria, o telefone quebrou, nós compramos um telefone melhorzinho para ela, e aí ela descobriu que no telefone podia ter o WhatsApp, então ela passou a ligar pelo WhatsApp. Falei, minha mãe está ficando esperta. Daqui a pouco, fizeram uma rede social lá para ela, vi minha mãe no Facebook, falei, minha mãe está no Facebook. E aí foram fazendo outras coisas, os netos, sobrinhos, né, vão fazendo, e daqui a pouco ela está lá com os canais na rede social. Isso é muito interessante, irmãos, mas eu gostaria de, através dessa observação, a gente notar algo que esse texto vai tratar. Quando nós acessamos as redes sociais, na verdade, nós só vemos o que está diante dos nossos olhos, porque nós não sabemos o que de fato se de fato é aquilo ali que nós estamos vendo. Ou seja, hoje a rede social ela nos proporciona, a gente vê imagem. E às vezes as pessoas passam uma imagem de família feliz, né? Família abençoada, ou que está todo mundo alegre, ou que está tudo muito bom, ou que está tudo próspero, quando, na verdade, aquilo só é uma foto. Quando, na verdade, aquilo às vezes é só um vídeo. Porque, na realidade, só quem sabe o estado daquela pessoa ou a condição dela é ela própria e o próprio Deus. E é assim que Deus direciona essa palavra a essa igreja. Ele diz assim, ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas. Ele diz assim, conheço as tuas obras, sei que tem fama de que está vivo, ou seja, é o que dizem, mas ele diz assim, mas está morto. E eu quero nessa noite, irmãos, caminhar com os irmãos sobre sinais de uma igreja morta. Eu quero tratar sobre os sinais de uma igreja morta. Em alguns momentos, falaremos igreja como instituição, e em alguns momentos, igreja, nós como igreja. Existe algo mais assustador, irmãos, do que uma igreja vazia, tá? É uma igreja morta. Então, às vezes, a igreja ela está vazia, ou melhor, uma igreja... às vezes a igreja está cheia, mas a igreja está morta. Então, há algo mais assustador do que uma igreja vazia. Mas é uma igreja que esteja cheia, mas essa igreja esteja cheia de pessoas mortas. O que o texto vai falar, irmãos, é que ele diz assim, eis que tem fama de que está vivo.
O que nós notamos, irmãos, é que essa igreja, essa não era uma igreja que nós podemos dizer que foi abandonada. Ela era uma igreja ativa. E esse é um ponto que nós precisamos observar no texto. A igreja em Sardes, ela era uma igreja ativa. Ela era uma igreja que ela tinha muitas atividades. Realizava-se muitas coisas. Haviam muitos trabalhos. Ela era uma igreja organizada. A gente pode usar isso. Então, essa igreja, ela, quando olhava para ela, ela tinha uma fama de que estava viva. Ou seja, era uma igreja ativa, com muitos trabalhos, era uma igreja organizada, era uma igreja conhecida, essa era a igreja. Ela era uma igreja respeitada, essa era a igreja. Mas quando Jesus olha para ela, ele diz assim, tem fama de que está vivo, mas está morto. A pergunta que nós fazemos ao texto é possível avaliar de forma espirituais os sinais claros de uma igreja morta? É possível nós olharmos para uma igreja, olhar para nós e perceber que talvez nós só somos imagem, mas nós estamos mortos. E essa é uma avaliação, irmãos, difícil de ser feita. Quando eu falo nós, eu falo no individual. Porque às vezes nós cultuamos a Deus, estamos vindo à igreja, mas já não há mais vida de Deus. Por quê? Porque se tornou rotineiro. Eu já levanto a mão porque todo mundo levanta. Eu venho à igreja aos domingos, porque domingo é o dia de ir à igreja. Eu vou ao culto, porque eu preciso ir ao culto, alguém precisa me ver lá. Mas quando encerra o culto, eu estou vazio, a minha vida é vazia. Falta algo em mim, que eu percebo que eu estou incompleto. E essa era a igreja, irmão, cheia de fama, de vida, que Apocalipse está dizendo. Era uma igreja que tinha fama, era uma igreja conhecida, era uma igreja ativa, organizada, era uma igreja respeitada, mas espiritualmente não havia vida naquele lugar. Então, o primeiro sinal, irmãos, que eu identifico para uma igreja que ela está morta, é que ela tem aparência, mas ela não tem presença. Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Nós não somos ninguém sem a presença de Deus. É o Espírito Santo que faz a diferença na vida de qualquer indivíduo. Nós poderíamos aqui, irmãos, citar, eu vou citar somente dois. Quem foi Sansão cheio do Espírito? Quem foi Sansão quando o Espírito se retirou dele? Ele era somente um corpo físico forte. Mas a força que o sustentava, que o fazia vencer as suas batalhas, que fazia vencer as suas guerras, que era o Espírito Santo, já havia se retirado dele. E quando ele vai enfrentar o inimigo sem a presença de Deus, a Bíblia vai dizer que ele foi pego, colocaram ele cego, e ele passou de um grande homem se tornar um escravo. É o Espírito Santo, irmãos, que faz a diferença na vida da igreja. É o Espírito Santo que faz a diferença na vida do homem. É o Espírito Santo, irmãos, que é capaz de nos colocar de pé e sustentar, às vezes, determinadas provas que nós passamos, que só Ele, junto conosco, é que nós vencemos. Então, o primeiro sinal é uma aparência sem presença. Lembra de Saul? Rei. Primeiro ungido,
cheio de Deus, quando o Espírito sai dele, e agora ele permanece sentado no trono, governando Israel, tomando decisão, mas Deus já tinha ido embora. Qual é o problema quando isso acontece, olhando para a vida de Saul? É que há alguém sentado no trono, que Deus não está mais lá. Há alguém tomando decisão, aonde Deus não faz mais parte. Há alguém, às vezes, em determinada situação, mas Deus não está ali, querido. Eu quero dizer para você que o que faz a diferença, irmãos, o que faz a diferença em tudo é a presença de Deus em nós. Por isso que o crente precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Por isso que o crente precisa ser batizado com o Espírito Santo e buscar mesmo o batismo com o Espírito Santo, frutificar, ter fruto do Espírito Santo. Precisa buscar. Quantas pessoas já não sentem mais a alegria do Espírito como sentia? Porque perdeu essa comunhão. A igreja em Sardes, irmãos, é uma igreja que ela está vivendo de aparência. Ela tem essa fama, o texto fala, ela tem fama, mas ela está vivendo de aparência. A gente poderia dizer para os nossos dias seguintes que há agenda, há programas, há cargos, há reuniões, mas falta oração. E nós precisamos entender, irmãos, que o que sustenta qualquer ministério ou qualquer vida, a base do sustento é a oração. O que vai nos sustentar, irmãos, é nós entendermos esse contato com Deus através da oração. O que mantém uma igreja em pé ou de pé é a comunhão com Deus e a oração. É interessante quando a gente olha para o ministério de Jesus. Ele era Deus, ele era homem, mas era Deus. E quantas vezes ele foi para o monte sozinho orar? E ele foi para lá orar só. E há uma passagem interessante que ele convida 3 para orar com ele. E ele está indo lá, já chegando no momento final, e ele convida para orar com ele. E quando ele olha para o lado, seus amigos estão dormindo. E ele acorda, ele fala assim, vocês não podem orar comigo nem uma hora. É o sentimento, irmãos, que Jesus às vezes tem da igreja. É o sentimento que às vezes se tem da vida espiritual. O que eu quero te dizer, irmãos, é que às vezes nós estamos envolvidos em tanta atividade. E é bom nós servirmos a Deus, é bom nós prestarmos os nossos dons ao Senhor e oferecer a Ele. Tudo isso é muito bom. Mas entenda, querido, melhor ainda é quando você encontra tempo no meio de tudo isso para Deus na sua vida. Então, talvez você chegou aqui hoje, a sua vida é uma vida agitada, é uma correria imensa. Só Deus sabe como foi essa semana. A dificuldade para você vir um culto, em uma reunião, participar de alguma coisa. Tudo isso é muito bom, irmãos. Mas se você não encontrar tempo para Deus durante o dia ou na tua semana, eu quero, lamento em te dizer, querido, mas talvez você será um crente de aparência, mas sem a presença de Deus. Infelizmente, irmãos, o que nós notamos no meio das reuniões, dos cultos, aliás, no meio da igreja, é a oração. A igreja precisa voltar, irmãos, como no passado, a dobrar o joelho novamente para orar, a fazermos vigílias de oração, a amar consagração,
a orar, a amar esse tempo com Deus. Nós precisamos voltar novamente às origens, entender que um dos pontos fundamentais que sustenta o crente é a oração. Porque quando não há oração, falta quebrantamento. Quando falta oração, irmão, quantas vezes a gente dobra o joelho para orar, quando a gente vê, a gente está se quebrantando na presença de Deus, as lágrimas começam a rolar, e daqui a pouco nós estamos sozinhos, e Deus falando em mistério, e Deus renovando a nossa vida com o Espírito Santo, e parece que a sala está cheia, a casa está cheia, o quarto está cheio de pessoas, não, está cheio de Deus, é Deus que chegou ali. Então, quando há oração, há quebrantamento. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não se arrependem, querido. Não há arrependimento de pecado. Não há arrependimento diante dos erros. Não há. A oração nos leva ao quebrantamento, que vai nos conduzir ao arrependimento, que vai nos levar à mudança de vida. O que a gente nota, irmãos, é que muita gente hoje fala de Deus, mas anda sem Ele. Quantas pessoas hoje, muitos que nem crentes são, conhecem canções, lembra daquela canção como Zaqueu? Pegou, né, irmão? Até no bar tocava. A gente passava o bar da esquina, tinha um karaokê, aí tinha alguém lá embriagado cantando a música. E a música pegou, uma coisa assim. Todo mundo cantava aquela música. Tudo é quanto é lugar. E falar de Deus, irmãos, não é caminhar com Deus, não. Falar de Deus não é ter Deus na vida, não. E o que nós notávamos é que muita gente cantava, muita gente falava, mas não caminhava com Deus, continuava vivendo uma vida errada, uma vida de pecado, aonde somente a letra chegava no seu intelecto, mas o Espírito não chegava na sua vida. Não havia presença de Deus. Então, o primeiro sinal, irmão, de uma igreja morta, é uma igreja que tem aparência, mas falta a presença de Deus. Eu oro para que os nossos cultos sejam tomados da presença de Deus de uma forma tão intensa, que nós tenhamos que encerrar o culto com a bênção apostólica, e os diáconos ter que esperar para as pessoas saírem da igreja, e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, cheio da presença de Deus, não querendo sair desse lugar. Eu oro para que um dia Deus derrame um avivamento tão grande que a gente passe a noite aqui orando e saia daqui direto ou para o trabalho, ou para a faculdade, ou para a escola, não importa. Mas que seja um culto que não termine, um culto cheio de Deus, que a gente não quer ir embora, Deus está lá, a gente quer estar lá. Então, irmãos, em nome de Jesus, o primeiro sinal é a aparência. Todo bonitinho, presença zero. Segundo sinal de uma igreja morta. É uma igreja que fala da verdade, mas ninguém é transformado. É verdade sem transformação. Conhece Bíblia, conhece as doutrinas, defende as suas crenças, as suas posições, explicam profecias e falam das diversas coisas, mas o coração distante de Deus. Eu lembro de Nicodemos, um homem cheio de conhecimento da verdade, conhecimento da lei, ensinava, repetia, conhecia tudo. Irmãos, é interessante a capacidade que hoje as pessoas têm de responder perguntas bíblicas. Elas ficam na internet e respondem tudo, conversam sobre tudo, falam sobre tudo. Sabe qual a conclusão que eu chego? É que elas não conhecem a Bíblia, elas têm informação da Bíblia. Porque se conhecesse a Bíblia de verdade, ela mudaria a sua vida.
Então, hoje, há muitas pessoas que elas sabem explicar tudo. Ela disserta, ela fala, ela conversa, e ela cita o texto, e ela fala da passagem, ela repete a passagem. E quando a gente olha, a vida não está transformada. Aonde a palavra chega, e a palavra é água, irmãos, que muda, que transforma, que limpa, que restaura. Aonde a palavra chega, ela precisa produzir mudança no coração, vida transformada. Então, se de fato eu conheço, nem que se ela cause um impacto na minha vida para me mudar, como eu separei hoje esse texto, conheço as tuas obras, conheço as obras que você realiza, que você tem fama de que está vivo, mas está morto. É a palavra, essa frase aqui me parou, mas está morto, mas está morto. Então, há muitas pessoas que têm muita informação bíblica, mas a palavra não consegue atingir o seu coração, não consegue levar ao arrependimento, não consegue levar a uma conversão. A palavra, irmãos, ela precisa produzir em nós mudança. Eu lembro do Salmo de número 1, agora na minha mensagem, quando o salmista, ele diz da seguinte forma, eu vou ler com os irmãos. Ele usa uma expressão profunda, quando ele diz assim, alguém pode até projetar aí para a igreja, continuar lendo comigo, Salmo de número 1, diz assim, bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Percebe que o texto, o salmista, ele está dizendo que feliz é um homem que não anda. A palavra de Deus, irmãos, quando ela chega em nós, ela vai retirar o nosso pé de lugares que nós não precisamos estar. Eu, por exemplo, gosto de ler Provérbios. E eu vou rabiscando, e às vezes eu pego um único provérbio de um capítulo, eu fico meditando. Esses dias eu li uma versão que eu achei linda. E eu fiquei meditando um tempão naquela versão, era uma frase somente. A Bíblia, ela precisa produzir mudança em nós. O que eu quero dizer, irmãos, é que a vida precisa ser uma verdade transformadora. Eu preciso ler a palavra de Deus, ela tem que me levar para reflexão e transformar a minha vida. Ela precisa transformar a minha maneira de viver, a minha maneira de falar, a minha maneira de andar, o meu proceder. Senão eu serei alguém cheio de informação bíblica, porém, eu não sou convertido, porque ela não consegue produzir nada em nós ou em mim. Uma igreja viva não é aquela que sabe mais, cheio de gente, de conhecimento, mas é aquela que vive na dependência de Deus o tempo todo e entende que Deus é o que nós precisamos. Irmão, nós não podemos dispensar o conhecimento, porque ele faz parte da nossa vida. Entretanto, nós precisamos entender que essa palavra que nós falamos precisa ser transformadora. E quando eu começo a estudar a palavra e preparar alguma coisa,
o primeiro que começa a apanhar sou eu. Porque não é fácil a gente organizar uma mensagem e não ser sensível o suficiente para que ela primeiro trabalhe em mim. Porque se isso não acontecer, irmãos, eu sou hipócrita. Porque se isso não acontecer, eu estou simplesmente vivendo um teatro. Então eu preciso ser capaz de que essa palavra primeiro fale ao meu coração. E que ela me confronte a tal ponto de eu entender que é isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para a igreja. Por isso que às vezes nós pregamos mensagens que são mensagens duras. Porque essas mensagens, primeiro, ela nos coloca numa reflexão profunda. E a igreja de Sardes, irmãos, ela está vivendo esse momento triste, cheio de verdade. Transformação zero já estava em óbito. O terceiro sinal de uma igreja que está morta, ou de pessoas que estão mortas, é movimento sem missão, irmão. Isso é um cuidado que a gente precisa ter. Nós entendemos, irmãos, que a igreja, as atividades, elas são voluntárias. E nós precisamos sempre de mais pessoas para que as coisas aconteçam. E aí nós vamos buscando pessoas em diversas áreas, e elas estão aí. A igreja está funcionando porque alguém abriu a igreja, alguém ligou o som, alguém acendeu a luz, alguém foi aqui, alguém abriu a porta, e tudo isso, e vai nesse movimento. Mas o movimento, ele precisa ser para a missão. Porque se isso não acontecer, a gente começa a brigar com a gente mesmo. E ninguém se entende, porque as pessoas trabalham muito. E elas se movimentam em muita direção, mas elas não entendem o propósito. A igreja precisa entender que o movimento dela é para a missão, é para o crescimento, é para ganhar alma, é para batizar pessoas, é para entrar nas casas. Por isso que eu amo, irmão, o ministério pastoral. Porque o ministério pastoral, irmão, me proporciona eu ir no hospital e estar ali junto com o irmão quando ele está enfermo. Da mesma forma que eu estou com ele me alegrando, sentado em uma mesa, participando de um almoço, ou de uma janta, ou de um café quando ele me convida. Eu amo o ministério pastoral, porque quando o enfermo não consegue entrar aqui, eu vou na casa dele levar a ceia. E eu me alegro como se estivesse ministrando a ceia para você. Quem vai comigo sabe que eu sou assim. E eu sempre levo alguém comigo, eu me alegro, como se eu estivesse ministrando a ceia para a igreja. Eu canto uma canção, eu leio a palavra, eu ministro a ceia com alegria. E eu faço algo que eu aprendi a fazer, o Espírito me deu isso. Quando eu vou ministrar a ceia para aquela pessoa, ela não ceia sozinha, eu ceio junto com ela. E eu falo assim, eu estou representando a sua igreja. E eu vou ceiar contigo nesse momento. Sinta a igreja na sua casa agora. Então, irmãos, missão precisa, movimento precisa ter missão, propósito. Porque se não houver propósito, é muito trabalho. Mas a gente não está trabalhando para as vidas serem salvas, a gente está botando para fora. A gente às vezes organiza evento, mas a gente não alcança os corações, as pessoas, as almas. Quando a igreja, irmãos, perde o amor pelo perdido, ela começa a perder a sua própria vida e o seu motivo de existência. Quando a igreja ela deixa de amar o perdido, ela começou a perder o seu propósito. Então, quem é a pessoa que é o nosso alvo de missão? O nosso movimento precisa ser em busca de pessoas, em busca de alma. É muito bom, irmãos, a gente trabalhar na igreja. E como eu nasci na igreja, eu sou igrejeiro, irmão, tem que ter maior cuidado, senão eu moro aqui dentro. Nem vou mais embora. Então, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque esse movimento,
ele precisa me levar para o propósito. É o movimento que me leva para a missão. Eu sei que hoje você entrou aqui para adorar a Deus, e assim você tem feito. Eu sei que é muito bom, irmãos, a gente chegar num culto e a gente ser ministrado, e essas canções que falam no nosso coração, a gente chora, a gente ora, a gente dá glória, a gente se derrama. Isso é bom demais. Só que esse culto vai acabar daqui a pouco. E daqui a pouco a gente vai para a nossa casa. A igreja é viva quando ela cresce lá fora, irmãos. Não apenas aqui dentro. A igreja é viva quando lá fora você é um missionário ou é um evangelista. A igreja é viva e ela cresce quando eu entendo que quando eu estou na fila, eu não estou ali para reclamar, mas eu estou para chegar para alguém e dizer assim, você conhece a Jesus? Você já ouviu falar sobre ele? A igreja é viva quando nós chegamos para os nossos vizinhos e falamos, quer ir ao culto comigo? Quer participar das reuniões ou do culto da nossa igreja? A igreja é viva quando eu sou capaz de convidar o meu amigo, convidar alguém para trazer para esse lugar. Porque se esse lugar é um lugar de bênção, eu quero que todos sejam abençoados também. Então, irmãos, cuidado com o movimento sem missão. Cuidado com muitas coisas sem propósito. Cuidado, fazer tanta coisa e perder o amor pela alma, o amor pelas pessoas, o amor pelo propósito de ganhar vidas. Cuidado. Então, uma igreja, ela está morrendo quando ela tem muito movimento. Mas a gente já não está mais amando vida, não está mais amando pessoas. A gente já está abandonando as pessoas. O último, irmãos, e não muito importante, é quando a igreja ela tem muita tradição, mas ela não tem o Espírito. Percebe que essa igreja ela tinha fama de que estava viva. Ela tinha fama de que estava viva. Era uma igreja tradicional. Mas Jesus, olhando para ela, falou assim, ó, tem fama que está viva, mas está morta. E esse aqui é um grande problema que nós, como crente, precisamos trabalhar em nós. Porque, por natureza, nós somos um pouco rotineiro. E tudo que muda a rotina, para nós, é um problema. Por isso que pessoas que não têm casa própria, quando tem que se mudar, é uma luta. Porque a gente fala assim, meu Deus, tem que se mudar de novo. Eu só vivo me mudando. Me envia para cá, lá vou eu me mudar, e perde imóvel, e isso, aquilo e aquilo. É um transtorno. Às vezes a gente se muda para uma casa, parece até uma melhor, mas a gente não quer ir, porque a gente não quer se mudar. É muito complicado isso, porque a gente é dado à rotina. Porque a gente quer fazer tudo como era feito antes. Como sempre foi feito. Só que a gente esquece de um ponto muito importante. O Espírito Santo, ele é um Deus de coisas novas. A presença que Deus vai derramar na tua vida hoje, amanhã não será igual, será melhor. Se um dia você teve a oportunidade de viver uma experiência com Deus sobrenatural, tem mais para você. Deus é um Deus de novidade, Deus é um Deus de coisas novas. Deus sempre tem coisas novas para nós. Às vezes a gente está falando um pouco do passado, hoje eu estava pensando nisso. O presbítero André estava dando aula para a gente, lá para os homens, e aí ele trouxe um monte de coisa antiga para a gente ver, né? Uma máquina de escrever, um telefone com um disquinho, uma caixinha de promessa de mais de 70 anos, um monte de coisa. E é muito bom, irmão, a gente guardar determinadas coisas como valiosas para nós. A tradição, ela não é ruim. O grande problema é quando ela começa a calar o espírito. Então, a tradição precisa soprar junto com a voz do Espírito, ou o Espírito junto com a tradição.
Então, tem coisas que eu não vou abrir mão, irmãos, porque eu cresci e aprendi assim. Por exemplo, quando eu vou na casa da minha mãe, a gente não sai de lá sem orar. Toda vez que eu entro lá, a gente não sai. Se entrou na casa dela, ela vai orar por você. E se ela for na tua casa, ela vai orar na sua casa. E ela foi ensinando a gente assim. Então, a gente vai aprendendo algumas coisas que são muito boas para nós. Mas isso, quando o Espírito está nele. Às vezes, irmãos, quando a gente fala nesse sentido, né, da tradição sem Espírito, é que nós entendemos que o Espírito precisa conduzir a igreja. O Espírito Santo, quando nós estamos ouvindo a voz do Espírito, ele começa a dar forma à igreja. Porque às vezes nós queremos que seja do nosso jeito, ou seja, da nossa forma. E muitas das vezes, querendo ser da nossa forma, nós apagamos às vezes a chama que Deus está querendo soprar. Isso é muito interessante, porque quando nós estamos à disposição de Deus, Ele começa agora a soprar a chama do Espírito Santo sobre a vida da igreja. E a igreja começa a perceber a direção que Deus está dando a ela. E começa a perceber Deus conduzindo a igreja e percebe que Deus está ali. É interessante quando a gente chega em um determinado culto, às vezes. Ontem eu participei de uma consagração. Muito cedo, chegamos lá, o pessoal foi chegando rapidinho, meio cansado. Daqui a pouco, irmãos, começaram a cantar os louvores. Deus começou a usar a irmã que estava ministrando. O fogo incendiou na igreja. E aí, em determinado momento, tinha um garotinho, era um adolescentezinho que estava filmando. Eu achei aquilo ali fantástico. É porque eu não gosto de pegar celular na igreja. Ele estava lá filmando os pedacinhos para fazer os takes, né, da programação. E, de repente, ele começou a pular. Eu falei, agora ele não está filmando mais nada. Porque Deus estava incendiando a igreja. Ele começou a pular. Eu só vi ele botando o celular do lado. No movimento de Deus. E nós precisamos, às vezes nós chegamos nesse ambiente, Deus está falando, irmãos. Deus está agindo e a gente não percebe. Porque a gente, às vezes, quer fiscalizar o culto. Às vezes a gente quer ficar ali olhando determinada coisa. Irmãos, mergulha nessa água. Mergulha em Deus. Permita a Deus te renovar. Permita a Deus te pegar também. Deixa Deus te batizar com o Espírito Santo. Quebra o formalismo, quebra determinadas coisas. Permita o Espírito Santo. Em determinado momento a gente começa a chorar. A gente vai lá e fica segurando a lágrima. Chora mesmo na presença de Deus, querido. Coisa boa é chorar na presença de Deus. Coisa boa é quando o Espírito Santo de Deus, ele vem em nossa vida e a gente chora e se derrama na presença de Deus. Então, irmãos, eu quero ir para o final da minha mensagem, dizendo que uma igreja, ela não morre de forma instantânea, ela morre lentamente, e assim é a nossa vida. Quando a gente começa a ter comunhão por rotina, cuidado, quero falar para você agora. A gente só tem comunhão por causa de rotina. Você tem que entrar aqui, e o propósito de você entrar aqui é para buscar a Deus. Venha adorar o Senhor, entre aqui, é bom ver os irmãos, está com os irmãos, mas chegou no culto, adore a Deus, ore ao Senhor, fale com Ele, apresente a Ele as suas causas, busque ao Senhor. Então é uma comunhão sem rotina, a gente entra porque Deus está aqui. É uma missão, irmãos, não porque a gente quer fazer, mas é uma missão por propósito. A gente querer servir a Deus mesmo e falar do amor dele. A igreja perdeu o ardor pela pregação do Evangelho.
A igreja perdeu o prazer de pregar o evangelho nas esquinas, nas ruas, para as pessoas. Nós perdemos a prática do evangelismo pessoal. As pessoas não sabem mais apresentar o plano de salvação. As pessoas perderam o amor pelas ruas, pelas pessoas. Então, ela vai se inchando, como se estivesse viva, e agora vive de aparência. Mas eu quero encerrar a minha palavra dizendo, irmãos, que Deus hoje pode reacender a chama outra vez. Talvez você, olhando para o seu passado, você já foi mais crente do que hoje. Lembra quando você entregou a sua vida a Cristo? E que você vivia no primeiro amor? E todo o tempo que você tinha, você abria a Bíblia e lia. E quando sobrava um tempo, você olhava e daqui a pouco estava falando com Deus, andando na rua, alguma coisa, você estava sempre em contato com Deus. Se tinha um tempo, você estava numa consagração, numa vigília, no monte, no culto, estava querendo buscar. O seu desejo era estar na presença de Deus, era estar com Ele. Lembra desse momento? Como você está hoje? Como está a sua vida hoje? Como você está nesse momento? O que eu tenho a te dizer, irmãos, que Deus pode reacender novamente a chama do avivamento no seu coração. A igreja precisa ser viva. Nós precisamos estar vivos no Espírito. Nós precisamos estar acesos na presença de Deus. E eu vou te explicar por quê. Toda vez que o crente está cheio, tem uma coisa que há na vida dele, autoridade. Um crente cheio de Deus é um crente cheio de autoridade, querido. Um crente cheio de Deus, ele não tem medo do diabo. Ele não tem medo de demônio. Ele não tem medo de nada. E ele canta aquele louvor: se ele vir contra mim, eu vou passar por cima. Porque ele está cheio da presença de Deus. Quantos crentes nos dias de hoje acuados? Quantos crentes no dia de hoje, todo no canto? Deus hoje quer te trazer para o meio, querido. Quer renovar a tua vida, quer encher você do Espírito Santo, quer que você seja cheio de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus. Quer que você, querido, seja alguém que quando começa a falar com Deus, você nem consegue parar. Você começa a falar com Deus e o tempo vai ficando pequeno. Eu vou encerrar a minha palavra da forma que eu comecei. A rede social, ela tem um poder fantástico. Você passa horas nela sem perceber. E quando você vê, você já está ali 1 hora, 2 horas, se deixar até mais. Por isso que muitas pessoas, quando usam à noite, elas passam horas e horas acordadas, fazendo uso de rede social, sem perceber, quando vai ver, vai dormir de madrugada e tem que acordar cedo. Porque ela tem um poder de ela te ocupar e você não percebe que você está ali muito tempo. Que a sua oração seja assim, irmão. Que você dobre o joelho para orar. E quando você começar a falar com Deus, e quando você levantar de lá, você vai ver que você passou um tempão na presença de Deus, orando pela sua vida, por vida de tantas pessoas e por muitas pessoas. E quando você sair de lá, você vai dizer assim: valeu a pena passar esse tempo com Deus. Quando a gente passa muito tempo na rede social e a gente percebe que um tempo foi jogado fora, num vazio, rolando uma tela para cima ou para baixo, olhando coisas sem propósito, ou assistindo um vídeo que não tem nada a ver, trazendo um sorriso, às vezes, no nosso rosto que permanece vazio na pessoa, mas que você tem o prazer de parar diante de Deus, pegar a palavra dele e meditar de forma profunda.
que você tenha prazer de dobrar o seu joelho, começar a falar com Deus e passar um tempão ali falando com Ele. Você vai perceber que isso vai valer a pena e que vai te dotar de uma autoridade profunda, vai fortalecer a tua fé de uma maneira extraordinária. E você vai perceber que a tua palavra, ou seja, a palavra que Deus colocar em você, será uma palavra diferente, porque não é só você, é o Espírito que está ali. Então, que nessa noite, Deus, Ele venha reacender a chama na sua vida. Se coloque de pé, nós vamos orar nesse momento. Eu quero orar com você. Louvado seja Deus. Amém. Vamos orar. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Quero orar por você. Há uma questão muito interessante que Paulo escreve à igreja aos Coríntios, quando ele vai orientar a respeito da ceia. Ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O autoexame, ele nunca se fez tão necessário quando chega no mês de outubro, para as mulheres. E os médicos ensinam o autoexame para que as mulheres, através do autoexame, ela procure um médico e ela vai cuidar da sua vida. Se no mês de outubro há um incentivo tão grande para que se faça um autoexame para cuidar da saúde, o apóstolo Paulo, ao escrever essa igreja, ele convida esses irmãos a examinar a sua própria vida. E talvez um dos momentos mais difíceis da nossa vida é olhar para dentro de nós. Por quê? Primeiro, nós ouvimos muitas vozes e nem sempre é a voz de Deus. E quando nós olhamos para dentro de nós, nós identificamos áreas em nossa vida, o nosso autoexame espiritual, que Deus precisa, às vezes, mudar algo em nós. E eu quero, nessa noite, orar para que Deus entre no seu coração e toda resistência a alguma mudança que Deus tem para você caia por terra nessa noite. E que o Espírito Santo de Deus produza algo extraordinário. Que você saia daqui hoje, querido, cheio da presença de Deus e com a sua vida transformada. Senhor Deus, nesse momento, diante da Tua presença santa e poderosa, nos ensina, Senhor, a olhar para dentro de nós. Como o salmista, ele disse, ao olhar para ele, no Salmo de número 139, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, Tu conheces o meu coração, vê se há em mim algo mal. O salmista, ele pede para Deus estar ali naquele momento. Espírito Santo trabalha na vida da igreja. O Senhor trouxe os teus filhos nessa noite a esse lugar. E o Senhor não nos despede sem que primeiro sejamos alimentados por Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, que toda resistência ao Teu Espírito caia por terra nessa noite. Que toda resistência ao Teu agir caia por terra nessa noite. Que tudo aquilo que impede que o Senhor venha, ó Deus, montar um trono ou estabelecer um trono de governo em nós, ó Pai, em nome de Jesus, caia por terra, como nós louvamos. Reina, Senhor, em nossa vida. Reina, ó Deus, nas áreas, ó Deus, que nós ainda queremos governar. Entra nessa mente, nesse coração, trabalha nessa vida de maneira extraordinária. Senhor, começa a limpar agora. Faça uma limpeza espiritual. Limpa o pensamento. Limpa essa vida, Senhor, em nome de Jesus. Que essa noite seja uma noite de limpeza. Uma noite onde o Senhor vai arrancar de nós
tudo o que o Senhor precisa tirar. Arranca, Senhor, nessa noite, ó Deus, mas seja bem-vindo, Espírito Santo. Essa casa é sua, o teu filho lhe pertence. Meu Deus, encha os crentes do teu Espírito Santo. Senhor, toma de maneira extraordinária. Senhor, que os teus filhos sintam a tua presença com alegria nos seus corações e perceba o quão é bom a presença de Deus em nós. Pai, quando seus filhos saírem desse lugar, oh, presença santa e poderosa, quando nós passarmos pelas ruas, que as pessoas vejam a Deus ali naquela vida, as pessoas verão o brilho do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo na vida de cada crente. Quando chegar no seu lar, as pessoas vão notar: Deus chegou, porque a presença do Senhor é real em nossa vida. No local de trabalho, as pessoas notarão a presença do Eterno. Oh Deus, em nome de Jesus, eu te peço, encha os crentes da tua presença, derrama da tua glória, batiza com teu Espírito Santo e abençoa cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Tome teu assento, querido. Glória a Deus.